Senhor na minha e na sua vida sob qualquer circunstância. Grande é o Senhor na minha e na sua vida sobre qualquer coisa que queira nos parar. Grande é o Senhor na minha e na sua vida, independente da situação, independente do dia, independente daquilo que nós vivemos. Grande é o Senhor. Sabe, queridos, ele falou: aquele que nos ajuda contra os inimigos. Quando alguém se levanta contra mim, a sua vida, quem nos defende, quem nos auxilia, é o Senhor, que é grande. E às vezes nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos às vezes nos recordar dessa verdade. Que o Senhor é grande, aquele que é grande, Ele habita na minha e na sua vida. É aquele que nos ajuda, é aquele que nos assiste. É aquele que não vai nos deixar sozinho. E quando eu ouvi aquilo, queridos, eu fui mexido por dentro. Geralmente eu faço alguns esboços daquilo que eu vou ministrar. E eu vou escrevendo e vou montando. As coisas vão surgindo no meu coração e eu vou colocando no papel. Mas hoje foi diferente, porque não foi da maneira que eu sempre queria. Às vezes não vai ser da sua maneira que Deus vai tratar. Às vezes não vai ser da sua maneira que Deus vai agir através da sua vida. Sabe, nós precisamos confiar nele. Dar ao Espírito Santo a liberdade que ele tem em nosso meio. Eu estou aqui confiando no Senhor, naquilo que Ele colocou dentro de mim, sabe? Hoje vai ser algo diferente na minha e na sua vida, porque eu já estou recebendo. E às vezes a gente quer colocar padrão naquilo que Deus quer fazer. Sabe que Deus não tem padrão? O Deus que nós servimos não há um padrão, não tem como defini-lo. Não tem como falar, não, Deus vai agir assim. Mas às vezes nós queremos que Ele venha agir dessa maneira. Deus vai agir para tocar na minha e na sua vida da maneira que Ele quer. Nunca espere pouco de Deus. Por quê? Porque Ele é grande. Nunca espere pouco de Deus, porque Deus, Ele é grande. Não coloque padrão, só confie. Não coloque limite, só confie. Douglas, mas você não sabe como está a minha vida, mas Deus sabe. Mas você não sabe o que eu estou vivendo, mas Deus sabe. Você não sabe o que eu estou passando, mas Deus sabe. Então confia. Confia. Ele fala que nele nós temos a vitória. Às vezes nós estamos cansando, nós estamos cantando confissões poderosas. E às vezes nós não nos atentamos a isso. É nele que nós temos a vitória. É nele que nós temos a conquista. É nele que nós temos a solução. Para quê? Para tudo. Para tudo. O que você precisa hoje está em Deus. E se Deus está em você, aquilo que você precisa já está dentro também de você. Aquilo que é a sua necessidade já está dentro de mim e de você. Às vezes precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Deus mudou a minha e a sua história. Deus mudou a minha e a sua trajetória. Será que Ele tem plano pequeno para algum de nós aqui? Será que Deus pensa pequeno para algum de nós aqui?
Porque muitas das vezes nós estamos pensando pequeno ao nosso respeito, porque as circunstâncias demonstram para a gente que não há possibilidade. Mas sabe de algo? A fé não respeita a impossibilidade. Ela não respeita. Às vezes nós olhamos para grandes homens de Deus, e se for olhar mesmo no natural, eram pessoas improváveis de estarem fazendo o que estavam fazendo. Pessoas que, naturalmente falando, ninguém escolheria. Ninguém iria colocar na primeira fileira. Ninguém iria chamar. Aleluia. Pai, obrigado, Pai, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Pai, porque... Obrigado, Pai, pelo canal, Pai, que eu sou aqui nessa noite, para que o Senhor encontre em nossos corações, Pai, este lugar que nós precisamos mover em nós, esse lugar que estava parado, esse lugar que estava esquecido, que estava adormecido. Mas obrigado, porque hoje o Senhor nos chama, o Senhor traz luz para este lugar específico em cada um de nós. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. Você pode se assentar. Obrigado, Ministério de Música. Estou com grandes expectativas para aquilo que Deus vai compartilhar ao nosso coração. E como eu falei logo no início, geralmente eu faço alguns esboços, eu vou escrevendo, Deus vai compartilhando. E eu vou apenas anotando aquilo, e aquilo é um lugar de conforto para mim. Entender aqui que eu tenho um início, eu tenho um meio, eu tenho um fim daquilo que eu vou falar, aquilo é um parâmetro para mim. Mas hoje, devido àquilo, Deus veio compartilhando, sabe? E eu falei: André, tem algo diferente. Deus está se movendo na minha vida de maneira diferente. Deus quer que eu venha me mover diferente nesse dia. E, queridos, quando Deus compartilhou essa palavra comigo, já tem algumas semanas atrás, e eu vim meditando, e o que eu quero falar nessa noite foi aquilo que nós cantamos na primeira música, que é sobre fé. Nós somos uma igreja da fé, somos um povo da fé, mas sabe que também a nossa fé precisa de manutenção. Às vezes nós precisamos nos recordar ou operar pela fé, porque às vezes nós estamos estacionados. E a gente quer entender que estamos vivendo pela fé, quando muitas vezes pode ser que, ao invés de estarmos vivendo pela fé, como a Bíblia diz, para que eu e você venhamos a viver, nós estamos sobrevivendo por meio dela. É só a graça. Estou vivendo hoje, irmão, que é só a graça. Não, você tem que viver pela fé. A graça, ela vem junto. A graça acompanha aqueles que vivem da fé. E sabe, irmãos, um grande teste para a minha e para a sua fidelidade em Deus, para andarmos em fé, é o tempo. Às vezes nós estamos orando por determinadas coisas, e passam dias, passam semanas, passam-se meses, e a gente já não está mais crendo da maneira que parecia que nós estávamos no início. E muitas vezes, na verdade, nem no início nós estávamos crendo. Foi só um assentimento mental. Foi só, de repente, uma frase de efeito que o preletor falou.
E a gente nem se agarra naquilo, parece que a gente pega na mão, no dedinho mindinho daquela palavra poderosa que foi liberada, e na primeira decepção a gente solta. Na primeira dificuldade, a gente solta. E a gente, ao invés de termos uma fé diária e constante, a nossa fé tem sido baseada na nossa própria inconstância. Às vezes nós não queremos nos fortalecer. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. E às vezes a nossa condição é soltar aquela palavra, é liberar aquela palavra, porque parece que fica mais fácil. Se eu não estou crendo, eu não estou me movendo, as coisas irão ficar mais fáceis. Aí não vai ficar mais fácil. Não vai ficar mais fácil. A Bíblia nos chama para vivermos pela fé. A Bíblia diz que o justo, este vive pela fé. Ele não sobrevive pela fé, mas ele vive. Há uma grande diferença em sobreviver e em viver. Aquele que está disposto a sobreviver, ele vai fazer qualquer coisa. Vai aceitar qualquer coisa. Vai viver de qualquer maneira. Agora, aquele que crê, aquele que decidiu viver pela fé, ele é o oposto. Ele não aceita qualquer coisa. Ele não vive de qualquer maneira. Ele não para em meio às circunstâncias e aos desafios. Por quê? Porque ele tem uma palavra, ele tem uma promessa. Quando nós vemos no livro de Gênesis, Deus criando todas as coisas, ele começa falando, e disse Deus, haja isso e aquilo que Deus disse, veio a existir. E a Bíblia diz que, e viu Deus que era bom. Novamente Deus fala, haja isso. E aquilo novamente veio à existência. E aquilo que ele falou passou a existir. E a Bíblia diz novamente, e viu Deus que era bom. Sabe, irmãos, enquanto a nossa boca permanecer fechada, nós não vamos ver aquilo que somente está em nosso pensamento. Aquilo não vai se tornar, não vai vir a existir somente porque eu pensei. É a tal da frase, pensamento positivo. Não estou falando que nós devemos pensar de maneira negativa, mas aquilo que nós pensamos precisa corresponder com as nossas palavras. Sabe que uma vez que você muda a maneira que você diz, você muda por completo o seu comportamento. Você muda por completo. As suas atitudes precisam, e as minhas atitudes precisam seguir ou se mover a respeito daquilo que nós estamos falando, a respeito daquilo que nós estamos declarando. Eu não posso simplesmente falar que eu sou curado, eu sou sarado, e no primeiro espirro que eu der, eu falei, vou tomar logo um remédio, porque eu já vi que estou ficando gripado. A gente colhe aquilo que a gente fala. E às vezes a confissão acho que vou pegar esse resfriado. E pega, agiu em fé. Por quê? Porque falou. Porque acreditou naquilo que estava falando. Porque viu as circunstâncias. Viu as coisas que estavam em seu redor. E tem muita gente sendo paralisado pela circunstância. Tem muita gente sendo paralisado por aquilo que vive. Na situação que vive. Aquela situação já se tornou uma área de conforto. Lembra daquele homem do poço de Betesda? Ele está ali, irmãos. Está lá em João capítulo 5. E todo dia aquele camarada está ali. Toda vez ele está ali. Agora Jesus se apresenta para ele e pergunta, e aí, o que está acontecendo? Vou parafrasear. Não, porque eu sou aleijado, se eu não me engano, já há 38 anos. Mas ali, toda vez vem um anjo e mexe nas águas, e aquele que cai em primeiro, ele é curado. Mas devido à minha condição, eu não consigo.
Devido a isso que eu estou vivendo, eu não consigo. E ele se acostuma a ficar somente dali, olhando. Já vai outro ser curado, eu não posso porque eu sou aleijado. Já vai outro ser curado, eu não posso porque ninguém faz por mim. Ei, Deus compartilhou uma medida de fé comigo e contigo. Então anda sobre aquilo que você já possui. Vive aquilo que Deus já te deu. Irmãos, eu fico olhando para aquele homem, eu falei assim, rapaz, ele sabia aonde era o local que ele iria alcançar, que ele iria suprir a sua necessidade. Qual era o local? Era ele cair naquela água. Mas ele falou que ele não conseguia chegar naquele lugar, mas ele colocava a desculpa na sua circunstância que estava vivendo. Eu não consigo porque eu sou aleijado. Ele não conseguia porque ele estava falando que ele não ia conseguir. Não é a minha, é a sua condição que vai nos parar. O que vai parar a mim e a você é aquilo que nós estamos confessando. Irmãos, na nossa realidade, com a consciência que nós estamos de quem é Deus, sabendo daquilo ali, eu ia ficar plantado dentro d'água. O momento aquela água ia se agitar. Eu ia ser o primeiro, eu ia dar meu jeito. Mas a mente às vezes está cativa, está aprisionada a viver de uma maneira limitada. E está bom, se eu estou comendo, está bom. Se eu estou pagando as minhas contas, está bom. Mas não é assim. Mas não é assim que eu e você chegamos nesse lugar. Não é assim que Deus deseja a minha e a sua vida. Não é essa expectativa que Deus tem de mim e de você também. Deus quer que nós venhamos a reagir a respeito de tudo aquilo que nós já temos ouvido. Que o nosso comportamento corresponda de alguma maneira. Mas sabe, às vezes nós estamos naquele lugar de conforto. E como eu falei, aquele lugar que é a nossa limitação virou também a nossa área de conforto. É uma área que eu costumo pensar que é o lugar que eu não gosto, mas eu também não saio, porque dá trabalho. É um lugar onde que de mim ela recebe tudo que ela precisa. Eu alimento aquele lugar todos os dias. Meu trabalho não presta, meu gerente não presta, meu salário não presta, aquele não presta. Você está alimentando isso, falando. As suas sementes estão sendo lançadas sobre essa terra. Palavras são sementes. E quando a gente está nesse lugar de conforto, ao qual, na verdade, nós éramos para estar fora dele, mas por ser confortável, a gente permanece. Por ser um lugar onde eu não mexo com ninguém, então ninguém mexe comigo. Eu não faço nada para você, mas também você não faz nada para mim, não precisa. Você já faz sozinho. Não precisa. E sabe que nós podemos emprestar a nossa boca ao diabo, sendo ela aberta ou ela fechada. O crente de boca fechada, ele não produz nada. O crente que está parado nas suas convicções, nas suas declarações, ele não vai fazer nada, ele não vai alcançar lugar nenhum. É simples assim. E se hoje, queridos, tudo que você chama de conforto fosse removido de você? Se hoje todo o seu lugar de prazer, de deleite, fosse pedido, solicitado a você nessa noite, falando, sai deste lugar, vamos para outro lugar. Já parou para pensar como seria você fora
desse lugar, que às vezes é o seu lugar de conforto? Como é que seria o nosso comportamento fora desse ambiente? Como é que seria o nosso comportamento fora das coisas que nós iríamos viver agora em novidade? A Bíblia fala sobre um jovem homem de 75 anos. Deus chega para ele e fala algo interessante para ele. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós estamos falando de Abrão. Quando nós olhamos a primeira vez que Abrão parece citado o nome dele na Bíblia, quando vem falar a respeito de seu pai, das suas descendências, isso está em Gênesis no capítulo 11. Em Gênesis capítulo 12, começa a falar a história de Abrão. A primeira coisa que Deus fala para Abraão é: Abraão, meu filho. E Abraão diz: eis que te ouço. Não. A primeira coisa que ele fala para Abraão é: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus compartilhou comigo algo, sabe? Quando algo é maior do que aquilo que nós estamos vivendo, terá coisas que nós teremos que deixar para trás. Deus não pede para Abraão sacrificar a terra, os parentes e o pai, e a casa do pai. Deus simplesmente pede para ele sair daquele lugar. E existem coisas que vão travar a nossa vida em Deus. E essas coisas podem ser geográficas, podem ser coisas e podem ser pessoas. A primeira coisa que Deus fala é só: sai da sua terra, sai desse lugar de familiaridade, sai desse lugar onde você conhece todo mundo, conhece todos os lugares, e agora vamos para um lugar onde você ainda não conhece. Deixa a sua parentela. Deixa a casa do seu pai. Abraão, agora eu quero que você me veja como aquele que te sustenta. Amém. Eu quero que você veja como aquele que vai prover para você todas as coisas. Mas o interessante disso, queridos, que eu fico pensando, quando vem a palavra do Senhor a Samuel, ele chama Samuel, Samuel levanta, vai uma vez, e não discerniu quem era. Chama novamente a Samuel, Samuel vem. E novamente Samuel não entende, não discerne quem é. Chama a terceira vez e fala: és tu, Senhor. Agora com Abrão foi diferente. Deus fala com ele e ele entende quem estava falando. Eu vejo um homem, por mais que a própria Bíblia não fala da sua vida para trás, só para frente. Mas para fazer o que ele fez e para se prontificar como ele se prontificou, ele era um homem, de fato, que tinha conhecimento de quem era Deus. Amém. Pensa hoje, pastor, se eu falo para você: pastor, vai lá para fora e encontra o carro que eu vou te dar. Como é que seria você ouvir isso? Douglas, é direita ou esquerda? Qual rua é para eu ir? Aonde está? Qual a cor? Irmãos, Abrão não indagou em nada. Ele não ficou, então vou para a terra, tá, mas para onde? É para a direita ou é para a esquerda? É para o norte ou é para o sul? É para o leste ou é para o oeste? É para onde? Simplesmente ele falou: vamos embora. Deus falou comigo, recebi uma palavra. Tá, mas para onde? Não sei. Como assim? Também não sei. Às vezes a gente quer resposta para tudo. A vida de fé nem sempre terá a resposta pronta. A resposta vai ser produzida no meio do caminho. E a gente quer ficar indagando: não, mas como? Como vai ser? Como vai acontecer? Não interessa. Só obedece. Só vai. Só se desprende da familiaridade, se desprende daquilo que estava aprendendo na minha e sua vida.
Deus não falou para ele sacrificar. Abandona a sua terra, abandona a sua parentela, abandona o seu pai. Ele não falou isso, só falou sai. Irmãos, na época de Abraão, as famílias eram muito unidas, não tinha essa questão de cada um vive lá em Barueri, outro vive em Carapicuíba, outro vive... Não, todo mundo era junto, era unido. E agora ele chega e fala assim, ó, estou indo embora. Como assim, Abraão? Estou parafraseando de coisas que eu monto na minha cabeça. Mas você vai para onde? Não sei. Falando com um parente, de repente, um primo lá, alguém. Não sei. Rapaz, faz isso não, tá doido? Vai para um lugar lá, você nem conhece ninguém. Vai que, de repente, tem um perigo. Vai morar onde? Também não sei. E qual o caminho? Não sei, rapaz. Rapaz, como é que você está indo para um lugar que você não sabe onde é? Tá, mas quem está te esperando lá? Deus. Ele está te esperando lá, ele não está somente me esperando lá, como ele vai comigo. A confiança do homem. Sem questionar, sem debater, sem falar nada. Ele simplesmente foi. Será que nós teremos também essa mesma atitude? Será que a nossa vida também, nós podemos também contar que Deus possa trazer essa informação para mim e para você? Será que Deus pode contar? Irmãos, da onde Deus tirou Abraão no meio de tanta gente? O que Deus viu no coração de Abraão? Que não poderia ser em outro. Tinha problema, pensa comigo. Tinha problema de acontecer o que aconteceu, ele estando na sua terra, no meio da sua parentela, na casa do pai? Não. Não tinha problema nenhum. Mas Deus chama ele para algo maior do que ele já estava vivendo. Deus chamou ele para viver algo novo e maior. E quando Deus vai fazer algo comigo na sua vida maior, Ele vai nos remover de um lugar para o outro. Ele vai nos dar o direcionamento. Sai daqui e vem para cá. Solta esse conforto. Solta essa habilidade. E vem para cá viver comigo. Abraão já foi chamado. Irmãos, não foi qualquer uma coisa. Não foi qualquer uma coisa que ele foi fazer. Em ti será, pastor, bendita todos os habitantes da terra. Responsabilidade. O cara bateu no peito. Falou, beleza, vamos embora. É comigo. Não era somente sair da terra, não. Era assumir o compromisso, porque a Bíblia diz, e ser tu uma bênção, Abraão. Era assumir o compromisso de se tornar uma referência. Era assumir o compromisso de ser alguém que outros poderiam olhar e falar assim, ó, modelo, vou seguir. Abre comigo lá, Gênesis 12. Vocês estão me olhando muito. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Mostrarei, queridos, é futuro. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Olha o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que responsabilidade esse homem assume. Olha que grande responsabilidade. Deus chama ele para ser um padrão. Todas as famílias da terra vão ver através de você. Não somente sair da terra era suficiente, mas se tornar um modelo para muitos outros. E o interessante é que no verso 2, ele fala assim, ó, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se a gente voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, lá a partir do verso 1, ele vai falar sobre o povo da Torre de Babel. Qual era a motivação do coração deles? Vamos fazer o nosso nome grande. O que o pessoal queria fazer? Vamos nos reunir aqui. Vamos ficar nesse lugar aqui. E vamos fazer o nosso nome célebre, grande. O interessante é que Abraão não pediu nada disso. Não correu atrás de nada disso. Mas o Deus que chamou ele falou assim, ó, eu vou te engrandecer, Abraão.
O teu nome será conhecido, Abraão. Sabe, queridos, o nosso nome já é conhecido. O nosso nome já é conhecido. Deus conhece a cada um de nós aqui. Abraão não buscou riqueza. Abraão não buscou se exaltar. Mas Deus o exaltou pela sua obediência. Deus falou assim, ó, eu vou abençoar aqueles que te abençoam. Mas eu vou amaldiçoar também aqueles que te amaldiçoam. Acabamos de cantar aqui. É aquele que nos ajuda contra... Aquele que se torna inimigo de nós, automaticamente se torna inimigo de Deus. Aquele que diz que não vai com a nossa cara, querido, está falando, também não vou com a cara de Deus. Eu quero te prejudicar, eu quero fazer, irmão, não está vindo contra mim, é você não. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra nossos semelhantes. E às vezes a gente quer brigar com as pessoas, discutir, fazer um monte de coisa. Eu sei que a gente está nessa carne ainda, que a gente tem que colocar a carne no seu devido lugar. Mas se a gente tem esse entendimento aqui, a gente para com esse negócio de briga, para com esse negócio de discussão no trânsito. A gente para com um monte de coisa. Se nós entendermos isso aqui, abençoa a vida das pessoas. Porque Deus fala assim, ó, ser você é uma bênção, Abraão. Ser você é uma bênção. Você está pronto para ser canal de bênção de Deus na vida de alguém? Para ser um canal da manifestação do amor, da generosidade, da bondade de Deus na vida de alguém? Então, ser você é uma bênção, ser eu uma bênção. Viva essa bênção, viva essa palavra pela fé. Viva, tenha atitudes de fé, corresponda com a palavra. Até quando nós vamos ficar, confessando as coisas e parar no meio do caminho? Até quando, irmãos, a palavra ela é poderosa para mudar circunstâncias na minha e na sua vida. A palavra ela é poderosa, fala de novo, a palavra ela é poderosa para mudar circunstâncias na minha e na sua vida. A palavra que a gente prega, que a gente fala, ela precisa mexer com a nossa vida. Eu preciso ser movido por aquilo que eu falo. Mas às vezes eu estou ao contrário. Eu declaro cura, mas eu busco doença. Eu declaro prosperidade, mas as minhas atitudes são totalmente de alguém que é miserável. Dízimo nada, vai faltar. Irmãos, que história é essa que dízimo vai faltar? Se eu devolver a 10ª parte para Deus, vai faltar. Ah, não, porque você não entende, mas a conta é certinha. Certinho, irmão, quando a gente devolve para Deus. Isso é certinho. Quando a gente faz fora disso, está errado. É princípio e é inegociável. Não tem como falar para você menos que isso. A questão é essa. Não, porque não vai dar, não vai dar, não é porque aquele dinheiro vai suprir, não vai dar, porque já falamos que não vai dar. Mas não é esse pensamento que vem? Se eu der o dízimo esse mês, eu não pago aquela conta. Será que só eu penso assim? Ah, eu sou o único, então. Aqui em Osasco. Se eu não devolver o meu dízimo, eu consigo pagar aquela conta que está em atraso. Porque se eu fizer isso, não vai dar. Com dinheiro ou sem dinheiro, não vai dar. A nossa mente já está cativa, aprisionada a isso, a essa confissão. Aquilo já se tornou uma verdade. É por isso que a gente para de cumprir princípio. Parou de cumprir princípio, parou de receber aquilo que aquela recompensa que vem juntamente com o princípio. Simples. É difícil? Mas a gente abusa. A gente fica provando Deus. Porque se o Senhor fizer isso, levantar alguém na igreja hoje, com o dinheiro certinho da minha conta, eu me torno dizimista fiel. Se o dinheiro estiver certinho, também já não vai dar. Hã? Devo 100. Recebo 100. E olho para a Bíblia. Aqui é a palavra. Tudo que vier em suas mãos, 10%. Fiquei com 90%. Não deu. O problema não é o dinheiro faltando.
O problema que falta é a confissão correta. O problema é que as nossas confissões, a nossa vida não reage àquilo que a gente diz que confessa. Porque na maioria das vezes, queridos, é da boca para fora. Estamos mais preparados para questionar Deus do que pedir para Ele ajuda. Estamos mais preparados em falar assim, Senhor, o Senhor não está vendo, não? Eu sei que somente eu falo essas coisas. Eu estou me abrindo para vocês. O Senhor não está vendo, não? Não, eu estou vendo. Quem não está vendo, é você. Precisamos, queridos, viver pela fé. Acreditar, sabe? Deus, quando nos remove de um lugar para o outro, Ele não nos leva de mão vazia. Ele falou, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Abraão falou, puxa, beleza. Pega aí a família, pega os criados, pega os bois, pega as ovelhas e vambora. Sabe, queridos, que no momento que nós decidimos obedecer a Deus, a respeito de uma orientação que Ele nos deu, toda a bagagem que nós recebemos dEle, ela vai com a gente. Deus não chama ninguém para o próximo nível despreparado. Deus não chama ninguém para viver coisa maior se ele não tem preparação. Já viu pessoas que falam assim, cara, vamos botar assim, poxa, a Mega Sena, 50 milhões. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se tivesse 50 milhões hoje, o que você faria? Caiu na sua conta hoje, agora. Poxa, com o restante. A maioria das pessoas fala assim, rapaz, eu nem sei o que faria com tanto dinheiro desse. E tem gente querendo ser, não, eu quero que meu salário aumenta. Para quê? Vai assumir mais dívida. Você não parou nem para pensar porque você quer ganhar mais. Às vezes a gente nem pensa porque a gente quer mais dinheiro. Porque eu preciso de mais dinheiro, que eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro melhor, eu preciso disso, daquilo. Compra a casa, ele deixa de entender, poxa, o IPTU dessa casa maior, ele é mais caro. E não pensei. A conta de luz é maior. A conta de água, porque se cresceu, as contas vão crescer. Temos que pensar, querido. Ora. E pensa sobre aquilo que você está orando antes de pedir. Anda em fé, mas corresponde no nível de fé que cada um de nós aqui nos encontramos. Não coloca o chapéu aonde eu e você não possamos alcançar. Não, isso é fé, fé é nada, isso é irresponsabilidade. Nome disso é sobreviver, não é nada viver pela fé. Não, estou crendo aqui para uma casa nova. A conta de luz está 2 atrasada. Eu já vivi assim, querido. Eu pagava uma conta de luz em cima da outra. E falava que era da fé. E não conseguia crer eu não conseguia acreditar que Deus era suficiente para pagar uma conta, na época, que era R$150. Mas eu acreditava que Ele tinha me salvado do inferno. O pensamento. A gente acredita que Deus nos livrou do inferno, do sofrimento eterno. Mas a gente não acredita que Ele pode pagar uma conta. A gente não confia nisso. Já parou para pensar? Eu falei que eu fiquei mexido por dentro. Falei, rapaz, Deus me livrou do inferno, da morte eterna. O que é isso que eu estou devendo para Ele? O que são essas contas aqui? O que é isso que eu preciso? Comece a crer, comece a declarar. Quando a gente começar a crer, começar a declarar, as coisas vão mudar na minha e na sua vida. As circunstâncias, elas vão se dobrar aquilo que eu e você confessarmos.
Os desafios vão se levantar, queridos. Desafio vai ter. Abraão, ele obedece, ele sai da tua terra, ele leva tudo que ele pegou. Mas não foi um caminho de flores, não. Houve desafios. Ele precisou enfrentar desafios em meio do seu trajeto. O primeiro desafio que se levanta para ele era o seu sobrinho. Era Ló. O camarada começou a contender com os pastores, com os trabalhadores, começou a ter briga entre eles. E é aqui que eu vi e falei, cara, Abraão pegou. Como é que é o nome aí que vocês falam agora? O pastor falou. Hã? Não, vibe não. Como é que você falou agora? Ele pegou... Acho que é de coach aí. O código, pega o código. Eu falei, quando Abraão teve essa atitude aqui, ele já tinha entendido. Tem aquela briga, aquela contenda, vou parafrasear, e ele fala assim, fala o seguinte, escolhe o lugar. Escolhe o lugar para onde você quer ir. Ló, pensando que era esperto, olhou para o lugar, falou, verde, água, planície, tranquilo. Olhou para o outro, deserto, seca, sem alimento. Falou, vou para cá. Você viu Abraão questionando? Abrão questionando? Não, eu vim primeiro, a visão é minha, se você quiser você vai para lá. Ele não questionou, queridos, porque ele entendeu o que estava dizendo aqui no verso 3. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas a terra. Ele falou assim, independente do lugar que ele escolha, para onde eu for é abençoado. Independente do lugar que eu e você estejamos hoje, aquele lugar é abençoado. Amém. Aquele lugar é próspero. Aquele lugar é para ser um lugar de excelência. Por quê? Porque eu e você estamos lá. Não desdenhe da posição que você ocupa hoje dentro do seu trabalho. Não desdenhe da posição que você ocupa hoje dentro da sua empresa. Não desdenhe daquilo que você começou pequeno. Não desdenhe, querido. Ele entendeu. Independente, ele está vendo aquele lugar verde, branco, mas não tem problema. Deus está comigo, eu sou abençoado, eu sou a bênção, eu sou o abençoador. Aonde eu chego, a bênção chega comigo. Aonde era seca, haverá um maná de água. Aonde era tristeza, haverá alegria. Amém. A história começa, se desenrola. Mas até então, a grande nação não existia. Era só uma promessa. E Deus agora muda a confissão dele. Mudando a confissão, ele mudaria a sua mentalidade. Agora teu nome é Abraão, pai de numerosa nação. Irmãos, a gente fica olhando isso, fica vendo essas coisas, e a gente meio que, romantiza. Pensa você com essa informação. E o interessante, não tinha probabilidade alguma natural daquilo acontecer. Porque a Bíblia diz que ele era estéril. Deus escolhe um homem em meio a tantos outros, estéril, para falar para ele, você vai ser pai de multidão. Irmão, tem que confiar. Às vezes na minha e na sua vida não tem lugar para ir. Olha para o alto. Confia. Não sei para onde eu vou, não tenho resposta. O que eu vou fazer? Não sabe o que fazer? Confia. Olha para o alto e se volta para ele. Abraão teve que acreditar. Abraão, imagine. É porque a gente não tem muito isso hoje. A questão do nome para a gente hoje não é muita referência. A gente não coloca o nome no filho, pelo menos a maioria, porque, isso aqui, porque quer dizer isso aqui, bonitinho, vou colocar. E eu fui pesquisar, tem uns nomes meio estranhos, mas tem um significado bonito. Mas eu não vi nenhum ainda. Tipo Douglas, Rio Negro de Águas Escuras.
Esse é o significado do meu nome, pode pesquisar aí. Douglas, Rio Negro de Águas Escuras. Nada a ver. Não tem nada a ver. Mas para aquela época, o nome tinha uma representação muito importante. O nome tinha um peso. O nome representava uma família, representava uma pessoa. Ele fala assim, Abraão, pai de multidão. Mas eu não tenho ninguém. Eu não tenho filho, pastor. Eu não tenho ninguém, eu sou estéril. Irmãos, às vezes eu vejo coisas na Bíblia que eu falo assim, mas por que tinha isso aqui? Se você ler lá no livro, no capítulo 11, logo no finalzinho, ele fala que Abraão casou com Sarai, e fala assim, e Sarai era estéril. Para quê? Está entendendo? O cara só foi descobrir isso depois de muito tempo. E ela era estéril. Lembra lá quando Davi fala assim, eu quero agir com benevolência, com a casa de Saul. Existe alguém ainda da casa de Saul? Alguém se levanta e fala assim, tem sim, tem um aleijado. Para quê? Fala assim, tem o filho dele, poxa, Mefibosete. Não, mas ele dá a referência, aleijado. A Bíblia diz, logo lá, quando cita o nome dela também, fala assim, estéril. Agora o homem que é pai de multidões, fala assim, eu estéril. Ela estéril, pai de multidões. E imagina a chacota. Imagina o pessoal falando sobre ele isso. Pai não tem um filho. Pai não tem um filho. Pai não tem um filho. Mas Deus fala para ele assim, novamente Deus fala assim, ei, Abraão, sai para fora. Novamente Deus manda ele sair da onde? Da sua tenda, do lugar da sua limitação. Do lugar onde estava limitando. Poxa, interessante que Deus fala para ele primeiro, vai para um lugar que você não sabe, agora olha para o que eu vou te mostrar. Sabe, irmãos, Deus vai mostrar para mim e para você muitas coisas. Estejamos atentos nesses últimos dias. Estejamos atentos nesses últimos dias. Ele fala assim, olha para a areia, a sua descendência será assim. Olha para o céu, olha as estrelas. Se é que pode contar, a sua descendência será assim. Eu fico pensando, Abraão lá, 1, 2, 3, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 6, 10, eu perdi a conta. Abraão não começou contando gente, não. Abraão começou contando estrela. Mas sabe que quanto mais ele contava, quanto mais aquela referência que Deus tinha dado para ele vislumbrava aquilo, ele via aquilo. E eu consigo ver, queridos, Abraão pegando a terra e jogando assim. Areia, areia, areia. Multidão, muita gente, Pai de nações. Essa é a nossa confissão. Às vezes nós estamos confessando, nós não estamos vendo aquilo ainda não se tornou visível, sabe? Aquele que confessa, aquele que crê, a gente não anda por aquilo que nós vemos, essa não é referência. Acreditar na cadeira só porque eu estou vendo. Eu posso ver a cadeira mesmo sem ela estar ali, porque crendo, confessando, declarando, e agora aquela imagem se torna real, aquela imagem se torna verdadeira. Fica de pé. Ministério de música, por favor.